Fala, catalisador. Hoje, enfim, você passou a entender o que são os catalisadores, através da nossa última atividade aí, que foi relacionada exatamente a esse carinha, o catalisador. Conforme vocês viram lá na atividade, nos textos de apoio e nos vídeos também de apoio, você viu que o catalisador ele é uma substância responsável por conseguir alterar o caminho da reação. É que nem quando eu falo desse assunto, eu comento o seguinte, que nem quando você ia da sua casa para a escola, por exemplo. Você sabe que tem caminhos que você percorrendo ele, você pode demorar um pouco mais, porque vai ter que pegar semáforo, porque é uma rua mais movimentada, porque vai ter que parar mais, porque tem muitas placas ali dizendo para parar, ou porque tem muito movimento, e assim vai indo, e consequentemente você vai demorar mais. Mas tem outras ruas que você pegando ela, você pode demorar um pouco menos para poder chegar no mesmo destino. Então, é como se fosse que na segunda opção, no caminho, entre aspas, mais curto, você estivesse escolhendo utilizar o catalisador, que vai acelerar a velocidade da sua reação. Então, aqui, nós temos algumas questões sobre esse assunto. A primeira questão dizia: a reação entre hidrogênio e oxigênio gasosos é mais rápida quando esses estão. Essa era uma questão que estava lá no seu livro, tá? Eu só trouxe ela aqui para cá para poder unir junto com as outras atividades que eu queria passar para vocês sobre esse assunto. E lá na primeira opção tinha secos e na ausência de catalisador. Gente, a gente já entendeu que... Vamos colocar aqui a observação. Eu já entendi que catalisador ele tem a função de acelerar a reação química, acelerar a velocidade, né? Acelerar ali a velocidade da reação química. Então, se a tua questão está pedindo de que forma que vai ser mais rápida, obviamente que é com presença de catalisador. Então, tudo que fala em ausência, você já vai eliminar, riscar da tua lista, ok? Que mais? Resfriados e na presença de catalisador. Nós estamos falando aqui de gases, gente. Gases, ok? Geralmente, ali, gases, se eu quero acelerar a reação entre dois gases, o mais adequado seria não resfriar, mas sim aquecer. Lembra lá que um dos fatores que alteram a velocidade da reação é a temperatura, ok? Aqui acertou na presença, mas errou em resfriamento. Seria o mais adequado aquecer. Então, eu risco também. Secos e a baixa temperatura. A baixa temperatura tem o sentido de resfriado, né? Então, já elimina também, ok? Então, a única que sobrava, letra C, aquecidos e na presença de catalisador. Explique qual a diferença entre catálise homogênea e catálise heterogênea e indique qual delas é utilizada nos conversores catalíticos dos automóveis. Lá no seu conteúdo de apoio do livro, tinha um textinho, do Saiba Mais lá, que explicava exatamente sobre como funcionam os conversores catalíticos dos automóveis. E para falar de forma simples, eles servem para quê? Para transformar gases tóxicos em gases não tóxicos. Basicamente é essa a função. Mas tá, ele quer saber que não só isso, ele quer saber qual a diferença entre catálise homogênea e catálise heterogênea. Vamos lembrar lá de uma coisa que você já viu lá na primeira série, homogêneo. Homo significa ele igual, ok? Deixa eu achar aqui o lápis. Igual. Quando a gente tinha uma mistura que era homogênea, significa que ela era uniforme, que ela só tinha um aspecto. É isso? E quando eu tenho quando a gente já estudava, né, misturas lá, a gente via que quando eu tinha uma mistura heterogênea, significa diferente em seus aspectos, ou seja, vai ter mais de uma fase. Tá, mas o que isso tem a ver com a catálise homogênea e heterogênea? Seguinte, que para eu ter uma catálise homogênea, o sistema vai ser monofásico, só vai ter uma fase. Ou seja, quando o catalisador, junto com os reagentes, formam um sistema que só tem uma fase, por exemplo, somente fase gasosa, ou somente fase líquida, e assim vai indo. Agora, já a catálise heterogênea é quando o catalisador forma junto com os reagentes o sistema polifásico, ou seja, com mais de uma fase. Então, eu posso ter ali substâncias no estado gasoso, no estado líquido, no estado aquoso, ao mesmo tempo em uma mesma reação. Então, essa é a diferença de catálise homogênea e heterogênea.
E lá diz o seguinte também: os conversores catalíticos dos automóveis têm a função de quê? De diminuir a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Por quê? Porque eles convertem os gases mais tóxicos, como o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos, que são CXHY, em gases menos poluentes, como o gás carbônico, a água, o oxigênio e o nitrogênio. E o seu princípio de funcionamento baseia-se no processo de qual tipo de catálise, gente? Na catálise heterogênea, aquela que forma, junto com o catalisador, reagentes no sistema polifásico, ou seja, com mais de uma fase ali. Essas duas questões eram do seu próprio livro, tá? Da 3 em diante não era necessariamente do seu livro. Uma reação química que apresenta diminuição da sua energia de ativação, outro detalhe, gente, o catalisador, ele é capaz de mudar esse caminho da reação, fazendo com que diminua a energia de ativação da reação. Ou seja, se eu precisava de muita energia, agora eu vou precisar de menos energia de ativação para que a reação aconteça. Como se fosse aquele estalo assim, que vai te ativar. Sabe quando você está com mínima preguiça, com muita preguiça de fazer a sua tarefa de casa, da escola, né? E a sua mãe vai lá e te dá uma bronca daquelas que se você não fizer a tarefa hoje, você vai ficar sem alguma coisa. Então, a sua energia de ativação ali, né? Logo, ela é diminuída no sentido de que você não vai precisar mais de muita coisa para você fazer o que precisa ser feito. Entende? Porque o motivo já foi bem suficiente. Então, aquela energia de ativação que estava precisando ser gigante, agora diminuiu. Ok? Porque logo você já vai começar a fazer, porque você não quer perder aquilo lá, né? Então, diz o seguinte: provocado por uma das substâncias formadas a partir dos reagentes deve ser denominada. Letra A, catálise heterogênea, homogênea ou catálise. Bom, aqui é um conceito, tá, gente, que o livro lá nem traz tanto assim, mas existe, tá? Que é o conceito de autocatálise, que é quando sempre que houver a atuação de um dos produtos para diminuir a energia de ativação. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que é o processo de autocatálise, ou seja, o próprio produto vai se catalisar, podemos dizer assim, ok? Que não deixa de ser a catálise também, tá, gente? E não seria homogênea e heterogênea, porque aqui a questão não está falando necessariamente das fases, se está fase gasosa, fase líquida, assim vai indo, tá? Que é diferente do que a gente viu lá na questão 2. Questão 3. Questão 4 agora. Analise o gráfico de energia baixa obtido de uma mesma reação química. Uma reação foi feita com catalisador e a outra sem catalisador. Lembra lá que a gente já viu. O catalisador ele muda o caminho da reação, fazendo com que se antes ela ia precisar de um caminho muito longo, agora ela vai precisar de um caminho curto. Olha só, com o catalisador o caminho diminui bastante. Por quê? Porque a energia de ativação também vai diminuir, vai acontecer mais rápido. Então, assinale a afirmativa correta. A reação é exotérmica devido ao catalisador empregado? Gente, nós já estudamos que reação exotérmica, vou até comentar aqui. Reação exotérmica é aquela que, não pode colocar nem assim, libera calor, libera energia na forma de calor. Libera energia na forma de calor, ok? Então, eu não posso classificar que uma reação é exotérmica porque ela tem catalisador, não. Eu posso ter uma reação exotérmica com ou sem catalisador, tá? Beleza, o que mais? Letra B. A entalpia da reação modificou-se devido ao emprego do catalisador? A entalpia, gente, o que é entalpia? Vocês já estudaram também lá no outro período com relação às reações exotérmicas e endotérmicas. A entalpia é exatamente essa energia na forma de calor. Nós chamamos ela de entalpia, ok? E o gráfico não está mostrando necessariamente esse tipo de informação, tá, gente? Então, não posso dizer que seja isso também. Agora, C. Por quê? Porque quando eu trato de caminho da reação, gente, eu estou tratando de... Vou comentar aqui também. Estou tratando de energia de ativação, ok? Então, ó, esquece essas outras informações ali. Letra C. A energia de ativação da reação diminuiu devido ao emprego do catalisador. Isso aí. Toda vez que eu tenho o uso do catalisador, eu diminuo a energia de ativação porque eu mudo o caminho da reação.
Letra D, a reação é endotérmica, devido ao emprego catalisador, nada a ver. Se a exotérmica é aquela que libera energia na forma de calor, a endotérmica, ela absorve, ela é o inverso, ela absorve energia na forma de calor. Também é chamado de entalpia, tá, gente? Calor. Então, não necessariamente tem a ver com catalisador. Eu posso ter reação endotérmica com ou sem catalisador. E não é por isso que eu vou chamar ela de endotérmica. Letra E. O catalisador não teve efeito algum na energia de ativação da reação. Opa. Toda vez que eu falo de catalisador, eu estou falando de energia de ativação. De diminuir a energia de ativação, melhor dizendo. Tá? Então, não posso dizer. Deixar bem aqui o negócio de riscar. Ok? Então, teve efeito sim. Se não tivesse, não tinha por que usar, né? Então, questão 5. Esse daí fica pulando ali. Riscar como o próprio PDF mesmo. Sim, cada vez mais estão sendo utilizadas substâncias que favorecem o aumento da velocidade das reações químicas. Isso traz uma série de benefícios para a empresa produtora, pois torna possível acelerar a produção com uma fabricação mais limpa e barata e com processos feitos em temperaturas e pressões menores. Sem essa substância, muitas reações ocorrem bem lentamente, em temperatura e pressão ambiente. Quais são essas substâncias? Que substâncias que a gente vai utilizar ali para poder fazer com que a reação aconteça de forma mais rápida? Inibidor, gente, o inibidor ele é o inverso do catalisador, tá? Eu posso também utilizar o inibidor se eu quiser que a reação aconteça de forma mais lenta, ok? Inibidores são usados para deixar a reação mais lenta, ok? Então, cuidado, porque aqui é uma pegadinha. A questão cita alguma coisa lá, ó. Sobre lentamente, você já pensar, inibidor é para deixar mais lenta, então inibidor. Não. Ele está dizendo assim, olha só, sem, cadê? Aqui, ó, então, pois torna possível acelerar a produção com a fabricação mais limpa e barata, processo feito em temperatura artesanal. Sem essas substâncias, muitas reações ocorrem lentamente. Sem qual dessas substâncias aqui que a reação ficaria mais lenta? Sem inibidor? Entende? Não, se eu colocar se a reação tiver ali inibidor, ela vai ficar muito mais lenta. Se eu colocar veneno, não, nada a ver, né, gente? Destruidores, não. Sem os catalisadores, a reação se tornaria muito mais lenta. Okay? É exatamente isso. E nenhuma das alternativas nem tem chance, tá? 6. Nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala, sendo responsáveis por inúmeros processos econômicos, empregados na obtenção de bens de consumo importantes para o homem moderno. Podemos afirmar que nas reações em que atuam os catalisadores, cuidado, tá? Que aqui também vai ter as pegadinhas. Aumentam a energia de ativação necessária para a reação? Não, gente. A gente já sabe que diminui. Aí você já pensa, diminui, beleza, essa? Não, cuidado com o restante da frase. Diminui a variação de entalpia do sistema? Gente, nós não estamos falando necessariamente de calor, tá? Quando eu falo de catalisador, não é que eu estou diminuindo a quantidade de calor que vai variar ali no sistema, não. Eu estou dizendo da energia de ativação, que é outro tipo de energia, tá? Então, já elimina isso aí, não tem nada a ver. Atua somente entre substâncias em solução? Não, eu posso atuar ela em diferentes fases, estágio de agregação ali da matéria. Deixa eu só marcar de outra forma aqui. Riscado. Opa. Riscado. Tá? Então, muito cuidado com o restante da frase. Às vezes o comecinho você acha que já está certo, mas quando chega no meio, para o final, ela muda tudo. Vamos para o lado D, que já é certo. Letra E. Aumenta a variação de entalpia. De novo, não vai ter nada a ver diretamente com variação de entalpia. Então, risca também. Então, acerta D. Diminui a energia de ativação necessária para que a reação aconteça.
É exatamente isso. 7. Sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química é incorreto. Olha, incorreto. Ou seja, o que é errado afirmar. A. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação? Sim. Nós vimos isso quando a gente estudou os fatores que alteram a velocidade das reações. Ok? B. Tá, então vou colocar aqui um V de verdadeiro. Tá? É assim que você deve resolver suas questões. Quando ele pede é incorreto. Então, V de verdadeiro. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação? Sim, é o caso de quando você, por exemplo, quer que um comprimido efervescente aconteça ali a reação mais rápido. Você pode moer ele ou quebrar em vários pedacinhos, que a velocidade da reação vai ser muito mais rápida. C. Quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação? Sim, também. Panela de pressão, que tem aumento da pressão e aumento da temperatura. Já entra na questão, na letra D também. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E E, a presença de um catalisador mantém constante a velocidade da reação? Opa. Não necessariamente, tá? O que vai acontecer? Os catalisadores aumentam a velocidade da reação, pois facilita a formação do complexo ativado entre os reagentes, que é o intermediário ali entre o produto final. Com isso, os catalisadores eles criam um mecanismo mais curto para desenvolvimento da reação, fazendo com que a velocidade aumente. E não necessariamente que vai manter constante essa velocidade da reação, mas sim vai aumentar. Okay? Eu não vou manter a velocidade que já estava antes, vai aumentar. É nesse sentido que essa frase aqui estava querendo falar, tá? De que não iria mudar. Então, essa seria a alternativa errada que eles estão procurando. Okay? Questão 8. Segundo A, deve ocorrer colisões efetivas entre os reagentes para a formação dos produtos. Além disso, existe uma, suficiente para romper as ligações químicas dos reagentes e formar um, que é um estado intermediário antes da formação de produtos. Opa. Eu acabei de falar sobre isso aqui, gente. Quem é esse carinha que é o estado intermediário entre antes da reação, antes da formação de produtos? É o complexo ativado. Já sei. Ok? Que já estava lá na outra questão. Como resolução. Como gabarito, melhor dizer. Ok? Tá, então eu já sei que a última palavra tem que ser complexo ativado. Então, eu já elimino a A, já elimino a C e já elimino a D. Só me sobra a certa, que é a letra B. Teoria das colisões. Segundo a teoria das colisões, deve ocorrer colisão. O próprio nome já diz, já está te dando a dica. Está na cara aí já, né? Opa, colisões, gente. Que é isso? Colisões. Deve ocorrer colisões efetivas. Além disso, existe uma energia de ativação. Sempre, gente, que você pensar em catalisador, pense em energia de ativação. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Ok? Então, alternativa certa, letra B. Segundo a teoria das colisões, choques entre os reagentes, estava aqui escrito embaixo, né? Mas, ok. Para isso, substâncias devem estar em uma posição favorável para que os choques sejam efetivos. A energia de ativação funciona também como uma barreira energética que deve ser vencida para romper as ligações compostas reagentes. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida será a reação. O complexo ativado é uma espécie intermediária instável, formada antes dos produtos que você quer ali na reação. 9. A rapidez com que ocorre uma reação química depende de número 1. Número de colisões efetivas entre os reagentes. A gente acabou de ver ali que sim, né? Energia suficiente para promover o rearranjo dos átomos? Sim. Orientação favorável das moléculas? Sim, porque senão ela pode ter o número de colisão efetivo, pode ter energia suficiente, mas se não tiver uma orientação favorável, ela não vai acontecer. E, por último, a formação de complexo ativado. Então, a alternativa certa, letra D, 200. As colisões efetivas ocorrem quando os reagentes se encontram em posições favoráveis aos choques que promoverão o rearranjo dos átomos. A energia de ativação deve ser suficiente para que a colisão entre os reagentes resulte na quebra das ligações e a formação do complexo ativado. Nem todos os choques entre as partículas reagentes fazem com que a reação ocorra.
Então, a orientação com que a colisão ocorre é importante para que ocorra a formação dos produtos. E, por último, o complexo ativado é um estado intermediário, instável, antes da formação dos produtos. E ele é criado quando a energia de ativação para a reação é superada. Olha só que interessante. Então, aqui finalizamos a correção dessa atividade, que eu achei que foi super legal, porque abordou não só o catalisador, mas também outros fatores que influenciam a velocidade da reação química.